I Will Always Love You, de Whitney Houston. Na verdade, a música era de Dolly Parton, do ano de 1974. Mas todos se lembram dela por causa da trilha sonora do filme O Guarda-Costas com Kevin Costner e, claro, Whitney Houston. Que voz tinha Houston! Fascinante. Acho que adoraria sua voz mesmo se ela tivesse cantado Atirei o Pau no Gato, imitando o miau do gato. E naquela hora em que ela grita And I, dá até arrepios. O engraçado é que todos conhecem essa música, mas os desprovidos de inglês cantam somente a parte I Will Always Love You. É como quando os gringos cantam Meu Brasil brasileiro e fazem só o Brasil. Brasil. Ok, esqueçamos o fato de a música falar de uma separação. O que contava era poder dizer à sua namorada Te amarei para sempre, que era o que os adolescentes dos anos 90 achavam que as garotas queriam ouvir. Então, você coloca o filme todo dramático, com a voz de Houston, e mais ou menos o clima para fazê-la cair em teus braços estava criado. A conquista de uma pessoa geralmente é um ato com dois objetivos. O primeiro é a procura do amor. Chegar ao ponto de amar e ser amado por uma pessoa em particular que pensamos, bem ou mal, que seja a pessoa certa. É perfeito, não é? Equivale ao e viveram felizes para sempre dos contos de fadas. Ainda hoje acontece esse tipo de coisa, um pouco mais raramente, mas acontece. O segundo objetivo é o prazer da conquista. Conquistadores compulsivos e seriais que absolutamente não querem compromisso. Não querem, gramaticalmente falando, ser o sujeito do amor, mas somente o objeto, nesse caso, do amor dos outros. Vamos lá, a música se chama I Will Always Love You. O verbo conjugado é o amor. E sexo e desejo fazem parte do amor, são componentes de tal. Se a pessoa procura por sexo, está à procura de um prazer imediato que acalme uma necessidade instantânea, rápida, súbita. Já a pessoa que procura por amor, ela está planejando em longa distância. Por exemplo, o estereótipo clássico é aquele do casal de apaixonados que sonham um futuro com filhos. Pessoalmente, eu prefiro esse segundo exemplo. Gosto de estar apaixonado. Adoro sentir meu coração bater mais forte quando estou com a minha amada. Se a pessoa anseia o amor, mas não tem a sorte de um amor à primeira vista de ambas as partes, então é preciso passar para a conquista, porque o que se procura é a reciprocidade. Amar e ser amado. E essa reciprocidade começa na conquista, criando um paradoxo. Ou seja, quando a pessoa está apaixonada, ela naturalmente procura alcançar o objeto do próprio amor. Mas isso significa ter sido conquistado anteriormente, porque o objeto é uma pessoa em particular. O que eu quero dizer é que aquela pessoa já conquistou o conquistador e então, de sujeito da conquista, passou a ser o objeto. E por outro lado, aquele que deveria ser a presa vira predador. Ambas as partes serão, ao mesmo tempo, objeto e sujeito da conquista e do amor, criando assim um equilíbrio, mas para manter esse equilíbrio, a conquista deve ser constante. Se fôssemos somente o sujeito no amor, faltaria o retorno. Amaríamos apenas, mas nossa conquista seria um fracasso e isso criaria inevitavelmente um desequilíbrio. Se fôssemos somente o objeto, significaria sermos passivos o tempo todo. É gramática. O objeto se submete à ação. Eu como a maçã. Eu, sujeito, como. Verbo, a maçã, complemento do objeto. Simples. Aprendemos isso no primário. A maçã se submete à ação de ser comida. Portanto, se fôssemos passivos, as decisões nunca seriam nossas, mas do outro. Enquanto a outra pessoa nos amar, tudo bem. Mas como não existe equilíbrio, dificilmente as coisas poderão continuar e, de acordo com a escolha do companheiro, seremos objetos do amor, ódio e até mesmo
da indiferença. Seremos objeto da separação, sendo deixados ou colocados na condição de deixar a pessoa, mas não seria de qualquer forma uma escolha nossa. Se alguém tivesse vontade de ler a letra da música I Will Always Love You, veria que a tradução fala mais ou menos assim: se eu ficasse, tudo seria somente do seu jeito, por isso eu vou embora. Quer dizer, vou embora porque não tem equilíbrio. E é a falta desse equilíbrio que várias vezes leva-se a pronunciar a frase você mudou, não é mais como antes. Já dizia Sêneca, filósofo romano, se vis amare, ama. Se quiser ser amado, ame. Então, se você quer ser amado para sempre, ame para sempre. Eu já disse tantas vezes, te amarei para sempre a muitas garotas diferentes, e acreditava de verdade naquilo. Mas se hoje elas aparecessem na minha frente e me perguntassem, você me ama? A resposta seria assim... Elas estariam autorizadas a me chamar de mentiroso? Acho que não. Quando eu o dizia, acreditava de verdade naquilo. Foram elas que deixaram de me amar, pelo menos na maioria das vezes. A verdade é que, sem complicar, o amor é uma questão de sorte. Se encontrarmos a pessoa certa, todo o resto vem sozinho. Só que hoje o mundo anda tão caótico e difícil e sempre nos confundimos com isso. Fazemos sexo com alguém até nos convencermos de amar essa pessoa. Ou fazemos amor com alguém que por sua vez está somente fazendo sexo. Sejamos claros, antes era tudo mais simples. Pensem no amor de antigamente. Imaginem a cena. Estamos por volta do ano 1000. Um cavaleiro com armaduras e cavalo branco passa na frente do castelo onde mora sua bela amada. Esses dois não tiveram muito tempo para se encontrarem e se falarem. No máximo, eles se viram em algum torneio de cavalos, com a dama no palco que deixa o lenço cair e ele com a intenção de triunfar nos duelos, pois sabe que ela vai se apaixonar somente pelo vencedor. Então, além do olhar, não tinha mais nada. Até porque, no fim, quem decidia tudo era o pai dela. Mas voltando. O cavaleiro passa na frente do castelo, embaixo da torre, e a donzela sai à janela. Só que essa janela é muito alta e eles nem se veem direito. Ele talvez possa ser um baixinho que esconde debaixo da armadura, aquela barriguinha de cerveja. Ela não é toda aquela beleza que se imagina, mas de longe engana bem. Ela o vê e já se imagina casando com ele. Sonha com um castelo e uma sala com a lareira na qual pendura a cabeça de um dragão que foi morto pelo marido. Já o cavaleiro a observa sabendo que ela quer que ele mate o dragão, mas sem vontade de arriscar sua vida. Mente em maneira honrosa, dando a culpa à baixa temporada que claramente tem poucos dragões, então parte para o romantismo. E assim começam os poemas, canções e poesias de amor. E ainda nem fizeram sexo, mas se amam. Só que, como eles nem se conhecem direito, é quase impossível que se amem realmente. Mas eles acreditam em um ideal. Os dois são apaixonados pelo amor. Porque o amor é isso, um ideal. E em um ideal, ou você crê, ou não crê. Mas o mundo de hoje é muito concreto e pensa em poder esquecer os ideais. Tente sair na rua dizendo, sou um comunista e acredito na revolução do proletariado e no triunfo do socialismo. Ou os meus valores são Deus, a pátria e a família. Te dirão que você está no século errado. E tente sair dizendo, acredito no amor para a vida inteira. A resposta será bem parecida. Acreditar em um ideal não é fácil, mas não significa que seja errado. Claro, para continuar acreditando em um ideal, quando todos ao redor continuam dizendo que é anacrônico, precisa ter fé no próprio ideal. O adjetivo anacrônico vem do grego e significa contrário ao tempo. Então se pega o tempo como linha de medida. Exemplo, algo pode funcionar hoje, mas não no futuro. Como poderia funcionar no passado, mas não funciona hoje? Portanto, aquela coisa é anacrônica, se coloca fora da hipotética semi-reta que simboliza o passar do tempo sobre o eixo da coordenada contínua em direção contrária. Mas a fé em um ideal pode transformar a própria ideia de anacrônica em atemporal. Os gregos a chamavam alfa privativa. Colocavam essa letra na frente de algo para indicar a ausência desta tal coisa.
Ser atemporal significa não ter tempo, existir independentemente do tempo. É o mundo das ideias de Platão. Platão pensava que as ideias fossem imutáveis e que não mudassem com o passar do tempo, que fossem assim, atemporais. Portanto, a fé no fato que um ideal se realize não poderá ser anacrônica. O passar do tempo não será mais o ponto de foco. O momento não terá um passado ou um futuro, mas permanecerá eternamente um instante sem nunca passar. Dizer "te amarei para sempre" perderá a característica de projeção futura e continuará a existir em um presente que nunca vai acabar. E se pensarmos bem, a canção não diz I will love you forever, mas I will always love you, ou seja, sempre te amarei, e não te amarei para sempre. Se é um adolescente ouvindo e tentando conquistar uma garota, dedicando a ela a música, não é que vai mudar muito, mas contextualmente é totalmente diferente. Te amarei para sempre, confia o sentimento ao passar do tempo. Sempre te amarei. Fala do tempo que não passa. O momento que perde sua característica temporal e vira eterno. O elemento essencial permanece, a fé no amor como ideal. Se perdermos a fé, o tempo voltará a passar. Criará um futuro desconhecido e, acima de tudo, um passado. A ideia de atemporal vai virar anacrônica, e então terá razão quem diz: o amor é eterno enquanto dura.